Oiê, você já ouviu algumas pessoas comentarem assim: quer saber como vai ficar o seu cônjuge, sua esposa, o seu esposo? Olhe para o pai dela ou para o pai dele, enfim, e veja como ele é, que é assim que vai ficar seu cônjuge no futuro. Você já ouviu sobre isso? E tem até aquele ditado que diz assim: tal pai, tal filho, a fruta não cai longe do pé. E os filhos copiam o pai e a mãe, muitas vezes na profissão. Não tem aquela família que a maioria das pessoas são advogados, ou são médicos, ou são professores, enfim, porque aquela família está seguindo um determinado padrão comportamental. Isso, padrão comportamental é algo que se repete de acordo com a regra. E os filhos, de maneira inconsciente ou consciente, costuma copiar os pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas más. Então, sem dúvida, você deve ter muito dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, coisas boas, talvez a ética, a honestidade, ser trabalhador, buscar, enfim. Só que eu quero que você perceba nessa videoaula que existem coisas que nós copiamos dos pais que são inconscientes. O que isso significa, Silvana? Significa que talvez você não está percebendo e está copiando um comportamento, uma atitude, um modo de ser do seu pai e da sua mãe. E sabe por que isso ocorre? Porque todos nós queremos pertencer, exatamente. Você conhece alguém que quer ser rejeitado? A maior dor do ser humano é ser rejeitado. Você sabia disso? É uma das maiores dores. Então toda pessoa ela quer sentir-se pertencente. O pertencimento é algo que está assim próprio do ser humano. Ele quer conviver em um grupo, em uma família. E ao, digamos, não ser igual o pai ou a mãe, existe como um rompimento de contrato. Porque inconscientemente, para as pessoas, existe um pacto de fidelidade entre os pais. E isso é maravilhoso, porque o pai e a mãe, para muitos, é uma grande referência, é o herói, é aquela pessoa que cuidou, que ajudou, enfim, em todas as fases da vida, até quando adulto. E nós devemos honrar os nossos pais, porque eles fazem o que podem, nas condições que eles podem. Só que tem um pequeno detalhe aí. Nós procuramos ser, como eu disse no início desse vídeo, igual ao pai ou igual à mãe, em todos os aspectos. Talvez de modo inconsciente. Eu quero dar um exemplo aqui para você. Digamos que você quer prosperar, que você procura ler livros, que você está procurando a criação, criar riqueza, a ter bens, a ter dinheiro. Só que os seus pais, eles não têm bens materiais, eles têm muita dificuldade, tiveram ou têm, e foi isso que você viu durante a sua infância, durante toda a sua vida. Inconscientemente, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai procurar ter bens, não vai procurar ter dinheiro. Porque lembra que eu falei que é como um pacto, você quer ser igual ao pai, igual à mãe? Então, ao você ter bens, ao você ter dinheiro, inconscientemente você vai sentir culpa. Eu não estou pertencendo, eu estou traindo o meu pai, a minha mãe. E a pessoa vai procurar um jeito de se desfazer do dinheiro, dos seus bens. Vem aí muitas vezes uma autossabotagem. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ela tá indo muito bem num trabalho, num emprego ou tal, enfim, e de repente ou ela resolve pedir demissão ou resolve assim jogar tudo pro alto. É uma autossabotagem, ou resolve recomeçar, ela vai até um ponto e volta, enfim. Talvez seja esse o motivo e é algo inconsciente. E eu peço para você ver o meu vídeo lá que fala lá no YouTube, vai lá, compartilha, curte, aprende, porque isso vai transformar a sua vida, amigo, amiga. Eu tô aqui trazendo algo que fez a diferença na minha vida e tá fazendo na sua de maneira gratuita, porque eu sei o quanto isso tem valor.
Então, talvez, até mesmo a falta de desejo de ter bens. E aqui eu estou trazendo assim um exemplo financeiro, mas poderia ser assim um padrão comportamental relacionado ao aspecto físico. Ou seja, eu já tive alunas que copiavam a mãe. Eu tive uma aluna que chamou muita atenção. Ela, com 41 anos de idade, ela ficou em sobrepeso. E eu perguntei para ela, olha, pesquisa, veja lá, conversa com a sua mãe, se alguma vez a sua mãe ela ficou em sobrepeso e qual que foi a fase e tudo mais. E realmente a mãe dela havia ficado acima do peso, não estava conseguindo emagrecer acima dos 40 anos de idade. Como que pode? Essa mulher, ela nem sabia, nem tinha todo esse conhecimento da idade, tudo certinho, a fase, mas ela estava copiando a mãe nesse padrão comportamental. Assim como tem filhos, tem filhas que copiam vícios, talvez do cigarro ou algumas outras coisas, existem os padrões de comportamentos que são negativos, assim como existem os positivos. E muitas vezes as pessoas elas nem sabem que isso existem. E agora a neurociência já está esclarecendo tudo isso e demonstrando que o cérebro ele armazena tudo isso que eu estou falando para você. O padrão comportamental é uma programação mental que você tem aí, provavelmente você adquiriu na sua infância, o modo como você viu repetidamente o seu pai, sua mãe fazer as coisas, é isso que acontece com você. E tudo se aprende com os pais. Por isso que se deve honrar, por isso que se deve agradecer. Eu sei que para muitas pessoas pode ser desafiador isso, porque talvez não seja o seu caso, mas pensa, talvez seja o caso, sim, seu, de uma pessoa que foi abusada do pai na infância. Pode ser menino, menina. Eu já tive alunos assim que foram abusados do pai, pelo pai sexualmente, e isso gera uma dor muito grande. De honrar, de agradecer, enfim, aquilo fica. A pessoa pode até falar, não, mas eu compreendo, porque hoje eu tenho meus filhos, tal, mas ela entendeu numa parte cognitiva, numa parte consciente. Ela precisa fazer isso, esse perdão, essa gratidão, essa honra vir para o inconsciente. Tudo se aprende com os pais. O seu pai, a sua mãe foram dados por Deus, pelo universo, pela vida. Não foi você que escolheu, mas sim algo muito maior, que envolve ali contextos do universo, da vida, de Deus, que você não consegue compreender, mas porque os nossos pais foram colocados na nossa vida para nos elevar, porque tudo se aprende com eles. Por isso que se deve honrar pai e mãe, por isso que se deve se harmonizar com o seu pai, com sua mãe, mesmo que eles já tenham partido, eles já tenham morrido, mesmo que eles estejam longe, mesmo que você não converse com ele, com ela ou com seu pai, com sua mãe, porque isso é importante, porque eu tenho acompanhado que muitas vezes as pessoas elas não crescem na vida em razão de não estar bem com o pai e com a mãe, não conseguir perdoar muitas vezes, ficar irado, com raiva, angustiado. Só que isso vai te trazer consequências no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, na relação com os seus filhos, vai trazer consequências no seu trabalho, na sua vida financeira. Então é preciso sim se harmonizar, honrar pai e mãe, porque tudo se aprende com eles. Eu sei, amigo, amiga, que talvez para algumas pessoas isso se torne muito desafiador, porque eu já tive muitos alunos e alunas que quando eu tocava nesse ponto, elas até chegavam e falavam assim, Silvana, isso é muito difícil para mim, porque aí, claro, a pessoa ela vem reservada e conta, porque o meu pai me violentou sexualmente, ou porque muitas vezes a mãe bateu tanto de deixar a pessoa desmaiada, e a pessoa ela não consegue esquecer esse fato, ela tem essas memórias, ela tem esse sentimento ainda com relação talvez ao pai e à mãe, então ela precisa conseguir se harmonizar, conseguir honrar, que logo em seguida vai vir a gratidão e o perdão que precisa acontecer aqui, ó,
no coração, no emocional, no espiritual. Por mais que algumas pessoas às vezes falem, mas eu compreendo o que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, hoje tenho meus filhos, mas está só aqui, ó, no intelectual. Então, entende a importância disso, de você conseguir se harmonizar, porque de qualquer maneira você está fazendo, todas as atitudes são em razões dos padrões comportamentais que você traz aí. Talvez alguns sejam negativos, outros positivos, enfim. E talvez existem aqueles casos que não se inclui nesse outro grupo geral que eu comentei, que são aquelas pessoas que têm aversão a alguma coisa com relação ao pai e à mãe. Vou te dar um exemplo meu. O meu pai, ele não gostava assim, não gostava porque ele não recebeu isso, ele não estudou em escolas e tudo mais, ele nunca teve, ele teve que começar a trabalhar com 7 anos, ele ia na boia fria, não sei se você sabe o que é isso, ele trabalhava na roça, ele tinha que levar a marmitinha dele e ficava debaixo de um sol quente, muitas vezes só com um pouquinho de arroz e feijão e muitas vezes um ovo frito, era isso a infância dele. Então para ele, na cabeça dele, não era importante o estudo, o conhecimento. E ele até falava assim para minha mãe, eu lembro muito disso, deixa a escola para lá, que escola não é importante, vamos nos mudar. E nós mudávamos e às vezes estava na metade do ano, teve vezes que eu cheguei a mudar 3 vezes no ano de escola. E para uma criança, você sabe que isso se torna desafiador, então eu tive muita dificuldade, assim, no aprendizado em determinada época na minha vida. E eu peguei, assim, uma versão tão grande que eu queria conhecimento, eu queria estudar. E eu vejo muito disso até hoje na minha vida. Às vezes tem um curso lá não sei aonde que vai me agregar na minha vida, na minha profissão. Eu vou lá e faço, eu invisto nisso. Porque entende que tudo isso está relacionado? E mesmo que talvez tudo esteja muito bem com você, os exercícios que eu trago para os meus alunos trazem consciência e eles conseguem perceber, eles conseguem ver o significado que eles estavam dando a toda a sua história, com sua família, com seu pai, com sua mãe. E talvez você foi abandonado. Talvez o seu pai e sua mãe se separaram e você sofreu com isso, e principalmente se você era criança, enfim, você viu brigas, tudo isso gerou padrões comportamentais, inclusive a questão da separação pode sim se tornar um padrão comportamental. O modo como o seu pai cuidava de você está refletindo o modo como você está cuidando dos seus filhos, ou vai refletir. Talvez o seu pai não dava atenção para você, não brincava com você e você se sentiu assim muito, talvez abandonado, rejeitado, e você pensou assim, quando eu tiver meus filhos eu não quero fazer isso. Por isso que hoje talvez você seja um pai, uma mãe muito atencioso, atenciosa, porque você gostaria de ter recebido isso do pai e da mãe e você não teve. E agora você faz isso com seus filhos. Você aprendeu por aversão, por rebeldia, a ser diferente do seu pai e de sua mãe. Então você aprendeu a ser um excelente pai. Talvez alguns alunos já falaram assim, não, eu faço diferente do meu pai e da minha mãe, não, porque eu dou atenção, porque antes eles brigavam, eles batiam e tudo mais. Eu sei que algumas pessoas apanharam muito na infância. E hoje você é pai, é mãe, ou futuramente você vai ser pai ou mãe, você deve estar falando para você mesmo, quando eu tiver meus filhos eu não vou bater, tal. Tudo isso consegue compreender que você aprendeu sim com seu pai, com a sua mãe, que os pais, eles sempre fazem o que eles podem, nas condições que eles podem. Esse é o pressuposto aí da neurolinguística, que a pessoa ela sempre procura tomar as melhores decisões e talvez eles não tinham conhecimento, talvez eles não receberam tudo isso. Entende a importância de você se harmonizar e trazer um significado aí para sua convivência com seu pai, com sua mãe, porque tudo, amigo, tudo está relacionado com o significado que você dá. E talvez você recebe uma informação e o seu irmão, sua irmã também receberam e eles agem de maneira diferente. Vou te contar um caso. Imagina aí uma pessoa que uma mulher que ela morre de câncer e ela teve 2 filhos, eles eram gêmeos.
Um vai simplesmente se tornar revoltado com a história, com a doença, com o universo, com Deus, enfim, e vai se fechar, vai se tornar uma pessoa rancorosa e talvez tenha uma depressão, uma tristeza profunda. Já o outro irmão, que veio da mesma barriga, é a mesma gestação, ele tem uma atitude diferente. Ele pensa, nossa, a minha mãe já morreu disso, é uma doença muito difícil, então eu vou criar uma organização, um instituto que ajudem as pessoas, os familiares ou as vítimas dessa doença do câncer. Entende que é a mesma situação, o mesmo fato, mas cada um está tendo uma percepção do caso, cada um está dando um significado todo diferente. Então, o que precisa para o primeiro filho, que talvez está magoado, está com uma doença, uma tristeza, é uma reprogramação. E as reprogramações, as técnicas que eu faço com os alunos, eu vejo a diferença que faz. Faz com que muitos alunos, às vezes, sempre estão num nível, no patamar financeiro, e depois que eles se harmonizam, eles fazem essas técnicas, eles vão muito além, eles crescem, eles conseguem compreender, eles têm esse conhecimento desse padrão e passam a ter atitudes diferentes como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Isso é muito, muito importante. Então acredite, tem jeito sim, que você deve estar se perguntando. Nossa, mas eu tô identificando aqui, eu preciso de ajuda, Silvana. Faz o seguinte, você vai me acompanhar nas mídias sociais, você vai me acompanhar aqui no YouTube, você vai compartilhar essa ideia. Porque quando você compartilha, o YouTube, as mídias sociais entendem que esse é um conteúdo relevante. E eu quero que você compreenda isso. Esse vídeo, essa informação que você está recebendo, aonde você aprendeu sobre isso? Aonde se fala sobre isso? Não se aprende na escola. E eu sei o quanto que isso transforma, então você pode contribuir comigo, que estou contribuindo, trazendo essa mensagem gratuita para você, porque eu sei o quanto fez diferença na minha vida. Eu sei o quanto que pode fazer na sua. Então me acompanha, compartilha essa ideia, mostra para os seus amigos, mostra para os seus familiares. E lá no canal do YouTube eu vou estar colocando muitas técnicas, já tem algumas lá, de reprogramação para você vivenciar. E muito conhecimento eu vou estar te trazendo. Gratidão!